Olá, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula você vai aprender a resolver esse exercício que vai envolver calcular o volume de um sólido utilizando integral dupla. Só que tem um detalhe, a gente vai utilizar também coordenadas polares. Então, vamos lá. Nós temos aqui o exercício que diz o seguinte: determine o volume do sólido delimitado pelo paraboloide x² mais y² mais z igual a 4 e pelo plano z igual a 1. Bom, antes de eu fazer o exercício, pausa, tenta você fazer e aí depois você compara a sua resolução com a minha. Aproveita e já deixa o seu curtir e também inscreva-se no meu canal, porque as minhas videoaulas vão ajudar você durante todo o seu curso de graduação e às vezes até na sua pós-graduação também. Além disso, se você puder ajudar o professor que lhe ajuda, você pode fazer um Pix. Na descrição do vídeo tem lá a chave para você. Então vamos lá. Nós temos aqui esse sólido que vai ser delimitado aqui pelo paraboloide e pelo plano z igual a 1. Como é que é o paraboloide? Bom, se você analisa aqui, digamos, lembrando que o sistema de eixos três eixos aqui, nosso eixo x está aqui, digamos, saindo aqui da tela, nosso eixo y está aqui, deitado, e nosso eixo z está aqui em pé, né? Se você analisa aqui, quando, por exemplo, z é igual a 0, o que você tem é x² mais y² igual a 4. E isso é a equação de um círculo, né? Então, no plano xy, que é quando z é igual a 0, o que você tem aqui é como se fosse um círculo. Aí ele está meio em perspectiva aqui, por isso que eu estou colocando assim meio deitado. E vai ser um círculo de raio 2, né? Então aqui vai ser 2, né? Que é a parte positiva do eixo x, aqui menos 2, que é a parte negativa do eixo x, aqui menos 2, parte negativa do eixo y, e aqui 2, parte positiva do eixo y. Bom, se você considerar agora, por exemplo, o seu x sendo 0, o que vai acontecer aqui é ficar z igual a 4 menos y ao quadrado, né? Se você pegar x igual a 0 aqui, z igual a 4 menos y ao quadrado, isso aqui te dá uma parábola, né? Lá no plano zy, ou seja, que é aquele plano quando o eixo, a coordenada por eixo x é 0, né? Então você está pegando o plano que é em cima, ou que contém os eixos z e y, tá? E essa parábola ela vai passar justamente nos pontos menos 2 e 2 no eixo y, né? Quando para isso o valor de z for 0. E quando y for 0, aqui vai dar 0 ao quadrado. E aí vai ficar 4 menos 0, que é 4, né? Então, em cima do plano zy, o que você tem é uma parábola que vai ser mais ou menos assim, digamos, Deixa eu fazer, mais ou menos aqui assim, certo? Aqui é 4, esse ponto aqui em cima do eixo z. Bom, isso é se você considerou o seu x igual a 0. Agora, se você considera o seu y igual a 0, o que você vai ter aqui, olha só, é algo análogo, só que para outro plano. Olha só, digamos, o seu y é igual a 0, então você vai poder isolar o seu z aqui e ficar 4 menos x², né? Então você vai ter aqui agora um paraboloide no plano, em cima do plano xz, né? Aquele plano que contém o eixo x e o eixo z. Vai passar no ponto menos 2 e 2 para o eixo x, vai passar no ponto 4 para z e vai ficar algo assim, se eu fosse fazer, seria aqui, puxando aqui assim, mais ou menos, Então, o que você pode imaginar no paraboloide é, digamos, você imagina uma parábola, tá? Que você girou essa parábola em torno de um eixo aqui, Então, aí você formou um paraboloide. Vamos pensar assim, tá? Bom, o plano z igual a 1 agora, né? Que a gente está precisando também colocar, né? Vai ser o quê? Vai ser aquele plano que é paralelo ao plano x e y, ou seja, ao plano que contém os eixos x e y, só que passa no ponto z igual a 1. Então, se aqui é 4, digamos, um pouquinho aqui, sei lá, aqui dentro, né? Opa, eu esqueci de botar menorzinho o meu lápis. Então, digamos que aqui dentro seja o 1, né? Então, é como se você tivesse um plano aqui, passando ali, cortando, tá? A sua figura aqui, E esse plano paralelo ao plano XY, tá? Deixa eu botar aqui em pontilhado essa parte, só para lembrar, né? Para ficar mais fácil. Aqui a parte da frente, então aqui a parte de trás, tá? Aqui assim, aí vem a figura. Aí quando você tiver o corte aqui, desse plano, né? Esse aqui é o plano Z igual a 1. E aqui, claro que no paraboloide eu coloquei aqui esse círculo só para ver no plano z igual a 0, né? Que é o plano que contém os eixos x e y, mas ele continuaria aqui para baixo também, tá? Aqui foi só para poder ilustrar. Mas veja, esse nosso plano agora z igual a 1, ele vai interceptar o nosso paraboloide, né? E vai ter algo assim, vai ter um círculo aqui, Deixa eu fazer de outra cor, para ficar mais fácil.
para identificar. Então você vai ter um círculo aqui assim mais ou menos, ó, que é o corte quando você faz do paraboloide, né, pelo plano z igual a 1, tá? Então qual vai ser o volume que a gente está procurando? Bom, o volume que a gente está procurando vai ser uma certa integral, uma certa região, de uma função de xy e um certo diferencial de área. Ok. Só que aqui, olha só, a gente vai precisar o seguinte, a gente vai precisar pegar o volume do sólido fazendo essa função para representar aqui o paraboloide, tá? Digamos, essa função aqui para representar o paraboloide, num certo aqui, né, dA, num certo domínio aqui, que a gente já vai ver que domínio é esse, tá? E para esse domínio que a gente considera aqui, a gente vai ter que subtrair uma outra função aqui de xy, vou chamar de dA de novo. Por quê? Porque quando você fizer essa parte aqui que eu delimitei, que é um círculo, né? Quando z igual a 1, se você projetar ela no plano z igual a 0, que é o plano que contém os eixos x e y, o que você vai ter? Você vai ter um círculo de raio quanto? Bom, vamos fazer ali a conta, ó. Aqui meu z é 1, né? Então, se eu fizesse x² mais y² mais 1 igual a 4, eu ia obter x² mais... x² mais y² igual a 3, né? Porque C1 passa para cá. Então, seria 3. Esse círculo aqui, ó, tem raio raiz de 3. Porque lembra que o raio do círculo, quando você pega a equação do círculo, né? É a raiz dessa constante que aparece aqui, né? Pensando que é a constante positiva. Então, vai ser raiz de 3, tá? Então, o domínio aqui, ó, em cima do plano XY, né? Se você fosse fazer, seria um círculo de raio raiz de 3. Isso que seria essa região projetada em cima do plano que contém XY, né? Aqui seria raiz de 3, aqui seria menos raiz de 3, aqui seria raiz de 3 e aqui seria menos raiz de 3, tá? Essa região que seria o seu domínio de integração aqui, para você poder fazer, tá bom? Então, essa que seria a região. Só que aí é aquela história, né? Você vai ter que pegar nessa região aqui, você vai calcular o volume que seria do sólido delimitado lá pelo paraboloide nessa regiãozinha aqui, tá? Ele te daria tudo que você tem aqui em cima, mais um pedacinho aqui embaixo, ó, que seria algo que eu não quero, porque eu quero só o delimitado entre o plano z igual a 1 e o paraboloide. Por isso que eu fiz a subtração daquela regiãozinha que vai ser representada por esse volume aqui que eu coloquei, tá? Aqui para baixo, certo? E olha aqui, por que a gente vai fazer aqui uma mudança de coordenadas polares? Porque se você for analisar esse intervalo de integração aqui, do jeito que está, você pode pensar o seguinte, né? Que você vai, o x varia de menos raiz de 3 até raiz de 3, tá? Então você pode pegar o seu domínio aqui, ó, digamos, o seu domínio não, seu domínio de integração. Pontos x e y pertencentes a R2, tais que o seu x vai de menos raiz de 3 até raiz de 3, ok. Menos raiz de 3 até, menos raiz de 3 até raiz de 3. E o seu y, ele vai o seguinte, aqui embaixo, por essa curva, lembra que isso aqui é o círculo, né? Essa bordinha aqui é o círculo x² mais y² igual a 3, né? Então, se você isola o y aqui, ó, você vai ter y igual a mais ou menos a raiz de 3 menos x², né? Se você isola o y. Então, a curva de baixo vai ser justamente esse menos a raiz de 3 menos x². Então, menos a raiz de 3 menos x². Menor ou igual y, menor ou igual. E a curva aqui em cima vai ser justamente a curva mais a raiz de 3, a raiz, né, de 3 menos x². Então, o seu d, né, que você teria que integrar seria esse daqui. Acontece que esse intervalo de integração aqui que a gente está, no sistema de coordenadas cartesianas, né, que é a que a gente tem aqui normal, que a gente já está acostumado, vai dar uma integral que vai dar um trabalho para fazer, porque vai envolver uma substituição trigonométrica aqui para resolver esses integrais. Então, para poder correr disso e facilitar, a gente vai para as coordenadas polares. E aí o que acontece? Nas coordenadas polares vai ficar o seguinte, ó. Esse nosso V aqui, ele vai ser uma outra região, vou chamar aqui de D', tá?
que é a região pensando nas coordenadas polares, né? Que é converter isso aqui em coordenadas polares. Aí essa função aqui, ó, no lugar de x vai aparecer o raio cosseno do ângulo, no y vai aparecer o raio seno do ângulo, isso aqui vezes o raio, dr dθ, né? É assim que você converte essa integral que está no cartesiano para o polar. Menos, aqui vai ser a mesma ideia, né? Vai ter um certo d' aqui, vou tentar botar menor. G, R cosseno θ, R seno θ, R, deixa eu botar um pouquinho para o lado, dr dθ, certo? Olha como que em coordenadas polares vai ser melhor descrever isso aqui. Bom, em coordenadas polares, essa nossa região D aqui, ó, ela fica o seguinte, ó. Nós vamos ter o nosso, aqui, ó, o domínio, digamos, tá? Vai ser, desculpa, deixa eu botar aqui, nosso domínio de integração, chamado D', vai ser o seguinte, os pontos R e θ, né? Esses valores aqui no R2, né? Tá o quê? O nosso raio, ele vai de de 0, desculpa, ou maior que 0, até raiz de 3. Então, o nosso raio ele vai de 0 até raiz de 3, né? Vai de 0 até raiz de 3. Então, você pega desde o raio que começa em cima do ponto 0, 0, até o raio que vai até lá no raiz de 3. E o ângulo, ó, você começa no ângulo 0 e vai rodando até chegar aqui de novo. Então, você faz uma volta completa. Então, o seu ângulo θ, ele vai de 0 até 2π, tá? Então, de 0 até 2π, beleza? Opa, eu botei o menor igual, que eu esqueci. Então, o seu θ, ele vai de 0 até 2π. Então, essa região aqui, desse jeito, se transforma nessa, quando você vai para coordenadas polares. Então, agora o nosso volume vai ficar assim, ó. Bom, aqui vai ser o nosso dθ, ele vai de 0 até 2π. O nosso raio ele vai de 0 até raiz de 3. Agora, a função que a gente está trabalhando, né, que é a do paraboloide, né, vamos isolar o z aqui, ó. Então, se a gente isola o z aqui, deixa eu colocar aqui, ó. A gente isola o z aqui, ó. Vou dizer que o z é uma função de xy, tá? Se você isola esse seu z, você vai ter o quê? 4 menos x² menos y², tá? Quando você isolar o seu z aqui. Então, essa vai ser a nossa f de xy. Então, no lugar de x, você vai ter que colocar r cosseno θ, e no lugar de y, você vai botar r seno θ. Isso é para você fazer a conversão para coordenadas polares, tá? Então, vai ficar o seguinte, ó. Vamos botar aqui 4 menos, tá? No lugar de x, r cosseno θ. O raio, vamos lembrar que é raiz de 3, né? Então, aliás, desculpa, o raio está variando, né? Raiz de 3, ele de 0 até raiz de 3, desculpa. R cosseno θ ao quadrado, menos, agora r seno θ ao quadrado, no lugar de y, tá? Aí aparece dr dθ. Ok, então isso foi para a nossa função f. E nossa função g? Bom, a nossa função g a gente pode considerar como sendo a função constante aqui, z igual a 1. Ou seja, vai ser o plano, né? Paralelo ao plano que contém os eixos x e y, né? E passando no ponto 1 do z. Então, a gente vai pegar aqui, ó, a nossa z igual a 1. Se a gente considera isso como sendo uma função, vou chamar uma função g. Uma função g de xy é uma função constante, igual a 1. Então, quando você for substituir nessa função aqui o x por r cosseno θ e o y por r seno θ, como não aparecem essas expressões, então você nem precisa colocar aqui nada. Vai ser o próprio 1, tá? E aqui, ó, conferindo aqui, eu esqueci do meu r, né, gente? Ó, porque tem que fazer o f, substituir no lugar de x o r cosseno θ, no y o r seno θ, e tem que isso aqui tudo, isso aqui tudo multiplicando o r, ó, pera lá. Isso aqui tudo está multiplicando o meu r. Deixa eu só apagar para cá e botar mais para o lado, que senão vai ficar errado. Então, nós vamos ter aqui, ó, r dr dθ. Beleza. Desse lado aqui, né, vai ser integral. De novo, o ângulo vai ser de 0 até 2π. De 0 até raiz de 3 é o raio. Aí lembra que minha função g é constante igual a 1, então não tem x, não tem y na expressão, vai ficar só 1 mesmo, vezes o nosso raio, dr dθ. Beleza. E agora a gente vai resolver, olha só. Bom, aqui vai ficar o volume igual a de 0 até 2π, de 0 até raiz de 3, de... Aqui vamos ter 4, né, vou deixar aqui. Aqui vai dar r² vezes cosseno ao quadrado de θ. Aqui vai dar
r quadrado seno quadrado de θ, né? Isso aqui tudo multiplicando por r, dr dθ. Lembra que aqui, ó, tá tudo ao quadrado, tá? E esse menos está antes do nosso quadrado aqui, por isso que continuou negativo, tá vendo? Então, quando você pega isso aqui tudo aqui dentro e leva ao quadrado, vai dar isso aqui e botou o menos 1 na frente. Isso aqui tudo ao quadrado vai dar isso aqui e botou o menos 1 na frente. Esse lado, né, que é a integral de 0 até 2π, que aliás eu não preciso nem fazer essa... Eu já posso resolver logo a integral de r, né, que não tem mais o que fazer aqui. Então vai ser de 0 até 2π, resolvendo isso aqui em r, vai ficar r ao quadrado sobre 2, né? Porque se você deriva r ao quadrado sobre 2, volta a ser r, né? E isso a gente tem que avaliar de 0 até a raiz de 3, né? Ou seja, o nosso r, ele tem que ir no intervalo de integração de 0 até a raiz de 3. Então, desculpa, dr não, né? Que eu já integrei em relação a r. dθ só. Beleza, então vamos continuar aqui, ó. Aqui agora dá para colocar esse r quadrado em evidência. Então vai ficar, ó, de 0 até 2π, de 0 até a raiz de 3, boto o 4 aqui. Se eu botar um colchete aqui, se eu boto o r ao quadrado em evidência, ó, ou menos r ao quadrado em evidência, esse termo aqui é cosseno ao quadrado de θ e esse termo aqui é seno ao quadrado de θ. Veja que como eu coloquei o meu menos r ao quadrado em evidência, ó, aqui ficou positivo e aqui ficou positivo, né? Porque se você pega menos r quadrado e multiplica por cada um desses termos, pela distributiva, volta a ser o que você tinha antes. Isso aqui tudo vezes o seu r, dr, dθ. Beleza. Então vamos resolver isso aqui agora, ó. Mas não, né? Tô esquecendo de colocar o menos aqui, né, gente? Olha só. Lembra que é menos, né? Ali vai ficar o quê? Menos... isso aqui, ó, resolvendo para r sendo raiz de 3 e para r sendo 0, vai ficar a integral de 0 até 2π de raiz de 3 ao quadrado sobre 2 menos 0 ao quadrado sobre 2, né? dθ. Então, aqui o que eu fiz foi só aplicar o intervalo de integração, né? No R. Vamos continuando aqui nossas contas, né? Bom, então o nosso volume vai ser igual a integral de 0 até 2π, de 0 até raiz de 3. Olha só, essa parte aqui, ó, que é cosseno quadrado mais seno quadrado, isso é identidade trigonométrica fundamental, isso aqui é igual a 1, né? Então, o que vai sobrar aqui é 4 menos r quadrado, né? Vezes 1, então vai dar o 4 menos r quadrado. Como tem esse r na frente, então vai ficar 4, na frente não, né? Aqui atrás multiplicando, então vai ser 4r menos esse r ao cubo aqui, ó, que vai ser r quadrado vezes r, dr dθ. Beleza, menos, agora vamos resolver aqui, ó, essa integral de 0 até 2π de... Aqui vai dar 3 sobre 2 e aqui vai ser 0, né? Então vai ser a constante, 3 sobre 2 dθ, né? Essa integralzinha aqui vai ser tranquila para a gente fazer, né? Bom, então agora vamos resolver aquela integral ali, ó. Vai ser de 0 até 2π de 4r, se a gente for integrar, vai ser r quadrado 2, né? 2 vezes r quadrado. Porque se você multiplica, né? O 2 desce, multiplica por 4. Se você deriva, né? 2 desce, multiplica por 4. Diminui 1, né? Vira r. Então, é esse termo aqui, 2r quadrado. Esse termo aqui, a integral, vai ser r a quarta dividido por 4, né? Porque, de novo, se você deriva isso, o 4 desce, simplifica com 4. Aqui diminui 1, né? Vira 3. Então, fica isso daqui. Bom, mas isso avaliado de 0 até a raiz de 3. dr dθ. Desse lado aqui já conseguimos fazer essa integral facinha, né? Em θ, como aqui só tem uma constante, a integral vai ser 3 meios θ, né? De 0 até 2π. Beleza. Aí vamos continuar aqui, ó. Avaliando isso aqui em r para a raiz de 3 e r para 0, isso aqui vai ficar de 0 até 2π de 2 vezes raiz de 3 ao quadrado, ó. Deixa eu ver aqui. 2 vezes raiz de 3 ao quadrado, aqui, ó, menos a raiz de 3 a quarta dividido por 4. Isso aqui tudo menos o r avaliado em 0, né? Então vai ser 2 vezes 0 ao quadrado, menos 0 a quarta sobre 4, né? dθ, porque eu já resolvi a integral. Aliás, nesse passo aqui, ó, como eu já tinha resolvido a integral em relação a r, não preciso nem colocar mais esse dr aqui, né? Bom, continuando aqui, essa parte já vai dar o seguinte, né? 3 meios vezes 2π, 3 meios vezes 2π, menos 3 meios vezes 0, né?
Que eu avaliei. No lugar de θ, botei 2π. No lugar de θ, botei 0. Bom, então o nosso volume vai ser... aqui agora vai ficar de 0 até 2π. A nossa integral de 0 até 2π. Aqui vai dar 3, né? Porque raiz de 3 ao quadrado dá 3. 3 vezes 2 vai dar 6 aqui, né? Então essa parte aqui dá 6. 6 menos. Aqui já vai dar, de novo, ó, vai ser raiz cúbica, ou raiz de 3, né? A quarta vai dar 3 ao quadrado, que é 9, porque vai ficar o seguinte, a raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, isso dá 3. Ainda estou elevando ao quadrado de novo, né? Porque você conserva a base e multiplica os expoentes, né? Isso aqui te dá o raiz de 3 elevado à quarta. Então essa parte aqui de dentro dá 3, e quando você eleva ao quadrado dá 4. Desculpa, essa parte aqui de dentro dá 3, e quando você eleva ao quadrado dá 9. Então, aqui vai dar 9, tá? Sobre 4. 9 sobre 4, menos. Bom, aqui, ó, vai ser 0 ao quadrado que dá 0, vezes 2 dá 0. 0 à quarta sobre 0 à quarta vai dar 0, sobre 4 vai dar 0. Então, esse lado tudo dá 0, né? Então, não preciso desse menos aqui. Já posso botar direto aqui só dθ. Bom, do lado de lá já tenho, ó, dá para simplificar esse 2 com esse 2, né? Então, ali vai ser o seguinte, ó. Vai dar 3π, e tinha menos na frente, então menos 3π, né? Menos vai dar mais. Aliás, aqui é 0, né? Porque 0 vezes 3,5 é 0, então não preciso nem colocar isso. Então, olha só, o resultado que der aqui, ó, eu tenho que fazer menos 3π, né? Vou botar esse coxete aqui só para não acabar não confundindo. Bom, essa continha aqui, ó, 6 menos 9 quartos, vai dar quanto, né? Tirando o MMC, 4 dividido por 1 vai dar 4, 4 vezes 6, 24. 4 dividido por 4 dá 1, 1 vezes 9, 9. Então, aqui vai ser 24 menos 9, que vai dar 15 quartos, não é isso? Isso, 15 quartos. Então, a gente já sabe que aquilo ali, ó, é 15 quartos. Então, o que nós vamos ter aqui, ó, o volume vai ser igual a integral de 0 até 2π de 15 quartos dθ. Esse resultado aqui a gente tem que fazer menos 3π, né? Então, aqui vai ficar o seguinte. Essa integral vai ser fácil, né? Em relação a θ vai ser 15 quartos, que é constante. θ, avaliado no intervalo de 0 até 2π, menos o 3π aqui, né? Que é do resultado. Estou ficando sem espaço aqui, deixa eu vir para cá, ó. Então, aqui vai dar o volume igual a... No lugar de θ, bota 2π. Então, 15 quartos vezes 2π, menos 15 quartos vezes 0, né? Então, aqui eu substituí. No lugar de θ, botei 2π. No lugar de θ, botei 0. Isso aqui menos 3π, que é o que a gente tinha antes. Bom, esse 2 simplificando com esse 4 aqui vai dar 2, né? Então, nós vamos ter ali um 2 aqui no denominador, que vai sobrar. Então, vai dar 15π sobre 2, 15π sobre 2, e aqui menos 3π, tá? E aqui dá 0, né? Porque 0 vezes menos 15 quartos dá 0. Então, no final, o nosso volume vai ser o seguinte, ó. Se eu fizer o MMC, né? 2 por 2 dá 1, 1 vezes 15, 15π. 2 por 1 dá 2, 2 vezes menos 3 vai dar menos 6, né? Então, ficaria menos 6π. Então, dá 15π menos 6π sobre 2. 15π menos 6π que dá 9, né? Então, seria 9π sobre 2. Bom, então o resultado aqui, ó, 9π sobre 2 é o resultado deste volume. E aí vai ser unidade de volume, porque eu não sei se é centímetro cúbico, metro cúbico, quilômetro cúbico, sei lá, não falou no exercício. Então, esse aqui é o valor daquela integral, beleza? Se você fosse resolver essa mesma integral sem utilizar a mudança de coordenadas para a coordenada polar, ia dar muito mais trabalho, como eu estava falando, porque ia aparecer algumas integrais que você teria que fazer substituições trigonométricas, tá? E aqui foi mais simples as integrais que apareceram em R e em θ, belezinha? Bom, agora que a gente viu esse exercício de maneira algébrica, vamos ver também isso aqui de maneira geométrica utilizando um software, né? Que a gente fez também a interpretação geométrica aqui em cima, né? Utilizando o esboço que a gente fez, mas vamos ver agora utilizando um software, tá? Que é o GeoGebra. Então vamos lá, tá aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês qual é o software. O software é esse aqui, ó. Então nós temos aqui o GeoGebra, você pode obter no www.geogebra.org. Vou aqui no menuzinho do canto, isso aqui é a versão clássica 6, tá? Vou em exibir, vou marcar a janela de visualização 3D e vou desmarcar a janela de visualização comum, né, que é 2D. Esse plano em cinza é o plano Z igual a 0. É justamente aquele plano que contém o eixo X, que é o vermelho, e o eixo Y, que é o verde. O eixo Z é esse azul aqui.
Então vamos começar colocando o paraboloide. O paraboloide, x quadrado mais y quadrado era mais z igual a 4. Tá lá o paraboloide, né? Ele continua aqui para baixo do eixo do plano que contém x e y, né? Como a gente tinha descrito, né? Deixa eu até tirar esse plano daqui. E aí nós temos aqui o nosso paraboloide. Ele vai ser cortado por um plano, que é o plano z igual a 1, né? Que a gente tinha feito. Então z igual a 1. Tá lá. Esse planozinho aqui, ó, z igual a 1, cortou, tá vendo? Como a gente tinha dito, né, a interseção desse plano z igual a 1 e do paraboloide vai dar um círculo, e esse círculo vai ter raio 3, né? Desculpa, raio de 3. Então, quando a gente está fazendo lá a integral abaixo desse sólido e na região aqui, que vai ser um círculo de raio de 3, você estaria incluindo também essa parte aqui, ó, de baixo, né? Que seria a parte que está abaixo do plano e também delimitada aqui pelo círculo, né? Ou seja, digamos que a gente vai desenhar esse círculo aqui, ó, em cima do eixo x, tá? Então seria o seguinte, ó, x quadrado mais y quadrado, isso aqui igual a raiz 3, né? Aqui ele vai fazer em z, ele vai fazer um cilindro. Então eu tenho que fazer isso aqui eu vou ter que fazer isso aqui no 2D. E uma opção é de fazer aqui uma curva, tá? Vou fazer aqui curva. A curva dada aqui, ó, expressão, variável, pode ser isso aqui. Então vai ser, se eu quero o círculo de raiz de 3, eu posso botar raiz de 3 vezes o cosseno de um ângulo t, SQRT raiz de 3 vezes o seno de um ângulo t, aqui é seno de um ângulo t. A nossa variável, isso mesmo, já botei. Eita, ele errou aqui. Tira esse carinha daqui, tira esse carinha daqui. Nossa variável é t e é de 0 até 2π, tá? Então lá, ó, o círculo, como a gente tinha falado, olha ali embaixo, ó, tá vendo? Ele está projetado em cima do plano que contém z e y, olha, tá vendo? Ó? Ele é raiz de 3, ó, o valor do raio dele. Então, quando você integra usando aquela região ali, que é a região delimitada por esse círculo, de raiz de 3, você acaba pegando tanto o sólido que está abaixo do paraboloide e acima desse círculo, né? E esse que está abaixo do plano e acima desse círculo, né? Então, por isso que a gente faz subtração para ter só a parte que a gente quer, que é essa parte aqui em cima. Belezinha? Então, aqui agora a gente viu geometricamente aquilo que a gente viu também algebricamente. Isso é legal para completar o seu aprendizado. Agora que você já viu isso tudo, vou aproveitar e passar um exercício para você poder treinar. Um exercício parecido com isso. Que é isso aqui, olha só. Vamos lá. Quero que você faça esse exercício aqui. Eu mantive o paraboloide que a gente vê no exercício, eu só mudei o plano. O plano, em vez de ser z igual a 1, botei z igual a 2. Então, você vai fazer de maneira análoga a que a gente viu na videoaula. Vai tentar fazer. Se você ficar com dúvida, vai colocar na descrição do vídeo. Desculpa, na seção de comentários do vídeo. E na descrição do vídeo eu vou colocar o gabarito. Beleza? Se você precisar, tire as dúvidas todas e não esquece, você pode curtir esse vídeo, inscrever-se no canal e também ajudar o professor que lhe ajuda, né? Fazendo um Pix. Na descrição do vídeo tem lá a chave para você. Até mais e tchau!